CDB é um título emitido por bancos, onde você, como investidor, empresta o dinheiro para o banco e ele te devolve esse dinheiro com uma rentabilidade. Então você vai lá, você compra um CDB, por exemplo, de 120% mais o CDI. E ele, após o final do prazo desse título, ele vai te pagar esses 120% do CDI desse período. A sigla dele, o significado de CDB é Certificado de Depósito Bancário. E as características de um CDB, ele possui a garantia do FGC, o resgate é apenas no vencimento, ou seja, se você comprou um título para 5 anos, você só vai poder resgatar em 5 anos. Tem algumas corretoras que você consegue negociar e antecipar isso. Por isso que eu sempre falo, o ideal é que o seu investimento esteja casado com o seu objetivo. Se o seu objetivo é trocar de carro em 5 anos, compre um CDB de 5 anos. E ele possui imposto de renda. Trouxe aqui alguns exemplos da corretora Rico, exemplos de CDBs. Então vamos pegar a última linha, por exemplo. Temos um CDB do Banco Original, é um banco digital. Talvez você já tenha visto um comercial na TV. E qual que é a rentabilidade que esse título de renda fixa está pagando? 119% do CDI. O vencimento dele é em 900 dias e o valor mínimo para investir são R$1.000. Então é exatamente assim que aparece na Rico, na corretora. Nas demais corretoras é bem parecido também. Esse daí é um exemplo de um CDB. Aqui eu trouxe para você um exemplo de um título de renda fixa, um CDB, que eu comprei há 2 anos atrás. Então eu comprei um CDB de 116% e meio do CDI, paguei R$5.000 nesse título, e no resgate ele me rendeu R$6.261,64. Ou seja, eu tive um retorno aí de R$1.261, mais ou menos. Um rendimento de 25% nesse período de 2 anos. E o que eu preciso fazer? Eu compro o título, eu vou demonstrar como é. Só isso. No prazo, quando ele vencer, ele cai na minha conta automaticamente. No exemplo abaixo eu dei um print do meu extrato da minha corretora como aparece. Então ele apareceu lá os R$6.000 que caíram na minha conta e automaticamente já foi deduzido o imposto de renda. Lembra que eu comentei que o imposto de renda é sobre a renda? Ou seja, a diferença entre o valor de compra e o valor de resgate é nessa diferença, nesses R$1.200 que eu ganhei, que é aplicado o imposto de renda. Aí no caso eu paguei R$176,25 de imposto de renda. Eu acho interessante trazer esses exemplos para que você não espere 2, 3 anos para você entender como é que funciona. Então eu já trouxe aqui um exemplo de um investimento e uma rentabilidade. Então ao ano eu consegui uma rentabilidade aí de 12% mais ou menos. Uma rentabilidade normal, não é nada do outro mundo, está superando a inflação e os juros desse período. E detalhe, esse título foi de 116%. Hoje, em 2018, temos títulos com uma rentabilidade acima. E essas taxas variam de acordo com o mercado. Então, naquela época, há 2 anos atrás, era o que tinha de melhor. Hoje não. Hoje temos títulos aí de 120%, 130%. Bom, agora vamos falar sobre LC. A LC é exatamente da mesma forma que um CDB, porém, ao invés de ser um banco que está emitindo, no caso da LC, é uma financeira. A tradução aí dessa sigla, LC, é uma letra de câmbio, mas não tem nada a ver com dólar, tá? É na troca que tem esse nome de câmbio, porque a gente está emprestando dinheiro e eles estão utilizando esse dinheiro para ter uma rentabilidade em cima. Quando você empresta, por exemplo, você comprou um título de renda fixa, você emprestou dinheiro para o banco, então você está ganhando, que nem no meu caso anterior, eu ganhei 12% ao ano. Porém, se vai alguém lá no banco pedir um empréstimo, com certeza eles vão cobrar muito mais do que eu ganhei. Então é nessa troca onde
os bancos, as financeiras ganham dinheiro. Voltando à LC, quais as características? As mesmas do CDB. Ela tem a garantia do FGC, o resgate é apenas no vencimento e possui imposto de renda. Temos agora alguns exemplos de LCs. Vamos pegar a última linha desse print como exemplo. Eu tenho o emissor à vista, é uma financeira. A rentabilidade seria de 118% do CDI e o vencimento em 730 dias. Ou seja, eu comprando hoje, daqui 730 dias, eu vou ter um rendimento de 118% do CDI ao ano e o valor mínimo para eu investir seria de R$10.000. Temos agora a LCI e a LCA. E o que seria uma LCI ou uma LCA? São títulos também de renda fixa, onde o investidor, no caso você, empresta o dinheiro para o banco e o banco vai pegar esse dinheiro e vai disponibilizar para um determinado tipo de público. No caso da LCI, é quando alguém precisa de dinheiro para financiar um imóvel, por exemplo, um crédito imobiliário. Então, quando alguém vai fazer um financiamento imobiliário, o banco emite esses títulos de LCI e com isso ele capta um montante, ele capta um valor que consegue disponibilizar. Com isso, as pessoas que querem adquirir um imóvel contratam financiamento através desse dinheiro. Então você recebe uma rentabilidade em troca e o banco está ganhando um dinheiro em cima de você. E no caso da LCA é da mesma forma, porém ao invés de ser ao crédito imobiliário, seria para o agronegócio. Então um equipamento, uma terra, algo que você vai utilizar, que a pessoa que está fazendo um crediário voltado ao agronegócio. Quais as características desse tipo de investimento? Ele possui a garantia do FGC, não possui imposto de renda. Ó, detalhe, ele não possui imposto de renda. Os outros que eu te falei até o momento, ele possuía imposto de renda, esse não. E o resgate é apenas no vencimento. E aqui eu trouxe alguns exemplos. A última linha, temos um LCA do Banco ABC, e a rentabilidade que ele paga é de 93% do CDI, e o prazo de vencimento é de 731 dias, e o valor mínimo para investimento é de R$50.000. Perceba que a rentabilidade aparentemente caiu, porém você não tem imposto de renda sobre esse investimento. Então precisa fazer um cálculo qual que vale mais a pena, o CDB ou a LCI ou a LCA. Mas, como exemplo, eu trouxe aí para você esse LCA. E para você descobrir qual vale mais a pena, um LCI ou um CDB, eu trouxe esse site. Nesse site, o link está logo abaixo, ele possui uma tabela e a relação entre o LCI e o CDB. Então, no caso, voltando no slide anterior, vamos supor que eu queira comprar esse LCA com 93% do CDI. Aí vem a pergunta, qual vale mais a pena? O LCA, o LCI que é isento de imposto de renda ou um CDB que tem imposto de renda? Então, para isso, nesse caso aqui, essa LCA de 93% do CDI, ela equivale a um CDB de 109%. Então, caso eu tenha um CDB superior a 109, vale mais a pena esse CDB. Caso eu tenha um CDB inferior a 109% do CDI, aí vale mais a pena o LCI. Detalhe que temos que avaliar o mesmo período, o mesmo vencimento desses investimentos. Então eu coloquei nessa coluna aqui, nessa tabelinha, a coluna de 720 dias. Além desse site, você pode fazer uma própria simulação no site da Rico, da corretora. Bom, para você realizar essa simulação é bem simples também. Ao lado esquerdo, no menu de investimentos, basta você acessar o menu renda fixa. Em seguida, vai abrir essa tela para você. Basta você clicar no botão no menu simular investimento. Em seguida, você pode arrastar
os investimentos que você quer comparar. Então, você viu que tem 3 quadradinhos ali, você pode arrastar, por exemplo, um CDB, uma LCI, uma LCA. Você arrasta esses investimentos, é bem simples. Na parte abaixo tem os investimentos que você pode realizar. Você clica em qualquer um e arrasta para cima. Bom, eu coloquei 3 exemplos, eu arrastei 3 investimentos. Então eu coloquei uma LCA de 93% do CDI, um CDB de 107% do CDI e um CDB de 114,5% do CDI. Todos esses investimentos com um prazo com vencimento de 731 dias, e aí basta você clicar no botão simular. Bom, logo abaixo ele nos trouxe o resultado de cada investimento. Então, no caso, o primeiro ele teve um rendimento aí de 5.611, o segundo 5.603 e o último 5.648. Ou seja, de todos esses investimentos, valeria mais a pena um CDB de 114% do CDI. Então é bem simples, dessa forma você consegue comparar qual investimento vale mais a pena em renda fixa, um CDB, um LCI, pelo próprio site da Rico, ou você utilizar aquele site que ele te mostra qual LCI equivale a um CDB. É bem simples.